Bom dia, e hoje nós terminamos o livro de São Mateus, do capítulo 22 ao 28, primeiro evangelho do Novo Testamento. Nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo e nos transforma através dessa leitura, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 22. Parábola da festa das bodas. Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado ao rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: Dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete, meus bois e meus animais cevados estão mortos, tudo está preparado, vinde às bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se um a seu campo e outro para seu negócio. Outros lançaram mãos de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube, indignou-se em extremo, enviou suas tropas, matou aqueles assassinos, incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: O festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quando achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quanto acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: Meu amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: Amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Imposto do imperador. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece. É permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhes então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa resposta encheu de admiração e, deixando-o, retiraram-se. Como será a ressurreição? Naquele mesmo dia, os saduceus que negavam a ressurreição interrogaram-no: Mestre, Moisés disse: Se o homem morrer sem filhos, seu irmão casa-se com sua viúva e dele assim uma posteridade. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não tinha filhos, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu ao segundo, depois ao terceiro, até o 7º. Por sua vez, depois deles todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, uma vez que todos a tiveram? Respondeu-lhe Jesus: Errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E ouvindo essa doutrina, as turbas se enchiam de grande admiração. O grande mandamento. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se um deles, doutor da lei, fez-lhe essa pergunta para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos resume toda a lei e os profetas. O Messias, filho de Davi. Como os fariseus se agrupassem, Jesus interrogou-os: Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam: De Davi. Como então, prosseguiu Jesus, Davi, falando sob inspiração do Espírito, chama o Senhor, dizendo: O Senhor disse a meu Senhor:
Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como é ele seu filho? Ninguém pôde responder-lhe nada, e depois daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Acusações contra os escribas e os fariseus, capítulo 23. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façai como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados, esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens, por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e ser chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor e vós sois todos irmãos. E a ninguém chamais de Pai sobre a terra, porque um só Pai é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais, e nem deixais que entre o que quer entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações, por isso sereis castigados com muito maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito, e quando conseguis, fazeis dele um filho do inferno, 2 vezes pior que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, isso não é nada, mas se jura pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Insensatos cegos, qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizes ainda: se alguém jura pelo altar, não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por tudo que está sobre ele. Aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. E aquele que jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Guias cegos, filtrais uns mosquitos e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo e o prato, e por dentro está cheio de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos, como eles no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmos, que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Acabai, pois, de encher a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis ao castigo do inferno? Vede, eu vos envio profetas, sábios e doutores. Matareis e crucificareis uns, e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Eu os perseguireis de cidade em cidade, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre essa raça. Lamentação por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne seus pintinhos
debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Pois bem, a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo, já não me vereis de hoje em diante, até que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Capítulo 24. Predição da ruína de Jerusalém. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes, vede todos esses edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe, quando acontecerá isto? E qual será o sinal de tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus, cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, sereis mortos, e sereis por minha causa, sereis objetos de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente, e mutuamente se odiarão. Irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações, então chegará o fim. A grande tribulação. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem. Então, os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em sua casa, e aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou aumentarem naqueles dias. Rogai para que vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis, aqui está o Cristo, ou, ele acolá, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos, e eis que estáis prevenidos. Se, pois, vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais, ou, lá está ele em casa, não creiais, porque como o relâmpago parte do oriente, ilumina até o ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vinda inesperada do Filho de Deus. Logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas e juntarão seus escolhidos os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. A parousia. Compreendei isso pela comparação da figueira, quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas. Pressentis que o verão está próximo, do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Em verdade vos declaro, não passará essa geração antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia, aquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que procederem o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam, até o momento que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo,
Um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que, se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Exortação à vigilância. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua família para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor na sua volta encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas se é um mau servo que imagina consigo, meu Senhor tarda a vir, e se põe a bater em seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, o Senhor desse servo virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe, e o despedirá e mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Capítulo 25. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cocheiraram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível ides aos vendedores, a fim de o comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas, e foi fechada a porta. Mais tarde, chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Parábola dos talentos. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos, aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos, eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-me seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, recolhes onde não espalhaste? Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco? E à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe esse talento e dai ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância, mas o que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. O juízo final. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então,
o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de beber, tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e a seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também esses lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: Em verdade vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E esses irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Paixão e ressurreição de Jesus. Conspiração dos sacerdotes, capítulo 26. Quando Jesus acabou todos esses discursos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias será Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram sobre os meios de prender Jesus por astúcia e de o matar. E diziam: Sobretudo não seja durante a festa, poderá haver um tumulto entre o povo. Jantar em Betânia. Encontrava-se Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, e estando à mesa aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume muito caro e derramou-o na sua cabeça. Vendo isso, os discípulos disseram indignados: Para que esse desperdício? Poderia vender este perfume por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus ouviu-os e disse-lhes: Por que molestais esta mulher? É uma ação boa o que ela me fez. Pobre vos tereis sempre convosco, a mim, porém, nem sempre me tereis. Derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. Em verdade vos digo, em toda parte onde for pregado esse evangelho pelo mundo inteiro, será contado em sua memória o que ela fez. Traição de Judas. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: Que quereis dar-me? Eu vos-lo entregarei. Ajustaram com ele 30 moedas de prata e desde aquele instante procuravam uma ocasião favorável para entregar Jesus. A ceia da Páscoa. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que preparemos a ceia pascual? Respondeu-lhe Jesus: Ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: O mestre manda dizer-te: Meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia disse: Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: Sou eu, Senhor? Respondeu ele: Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor que esse homem jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: Mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos doravante, não beberei mais esse fruto da vinha, até o dia em que beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus prediz a negação de Pedro.
Depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes então Jesus: Essa noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Mas depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia. Pedro interveio: Mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, nessa noite mesmo, antes que o galho cante, 3 vezes me negarás. Respondeu-lhe Pedro: Mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos diziam-lhe o mesmo. Angústia suprema. Retirou-te Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: Minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: Então não pudesse vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: Meu Pai, se não é possível que esse cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me trai está perto daqui. Prisão de Jesus. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e cacetes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. O traidor combinara com eles esse sinal: Aquele que o beijar é ele, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: Salve, mestre! E beijou-o. Disse-lhe Jesus: É então para isso que vens aqui? Em seguida, adiantaram-se eles e lançaram mão em Jesus para prendê-lo. Mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, no entanto, lhe disse: Embainha a tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Crês tu que não posso invocar meu Pai, e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam então as Escrituras, segundo as quais é preciso que seja assim? Depois, voltando-se para a turba, falou: Saístes armados de espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um malfeitor. Entretanto, todos os dias estava eu sentado entre vós ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu porque era necessário que se cumprissem os oráculos dos profetas. Então, os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus diante de Caifás. Os que haviam prendido Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos do povo. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se junto aos criados para ver como terminaria aquilo. Enquanto isso, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de o levarem à morte, mas não o conseguiram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, apresentaram-se 2 testemunhas que disseram: Este homem disse: Posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou: Nada tens a responder ao que essa gente depõe contra ti? Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Por Deus vivo, conjuro-te que não digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Sim. Além disso, eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. A essas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, exclamando: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabastes de ouvir a blasfêmia. Qual o vosso parecer? Eles responderam: Merece a morte. Cuspiram-lhe então na face, bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas.
diziam: adivinha, ó Cristo, quem te bateu? Negação de Pedro. Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente nesses termos: não sei o que dizes. Dirigia-se a ele para a porta, a fim de sair, quando outra criada ouviu e disse aos que lá estavam: este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou com juramento: eu nem conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: sim, tu és daqueles, teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro então começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. E nesse momento cantou o galo. Pedro recordou-se de que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, e saiu chorando amargamente. Conduzidos a Pilatos. Capítulo 27. Chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho para entregar Jesus à morte. Ligaram-no e o levaram ao governador Pilatos. Suicídio de Judas. Judas, o traidor, vendo então condenado, tomado de remorsos, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo-lhes: pequei, entregando o sangue de um justo. Responderam-lhe: que nos importa? Isso é lá contigo. Ele jogou então no templo as moedas de prata, saiu e foi enforcar-se. Os príncipes dos sacerdotes tomaram o dinheiro e disseram: não é permitido lançá-lo no tesouro sagrado, porque se trata de preço de sangue. Depois de haverem deliberado, compraram com aquela soma o campo do oleiro, para que ali se fizesse um cemitério de estrangeiros. Essa é a razão porque aquele terreno é chamado ainda hoje Campo de Sangue. Assim se cumpriu a profecia do profeta Jeremias. Eles receberam 30 moedas de prata, preço daquele cujo valor foi estimado pelos filhos de Israel, e deram-no pelo campo do oleiro, como o Senhor me havia prescrito. Jesus diante de Pilatos. Jesus compareceu diante do governador, que o interrogou: és o rei dos judeus? Sim, respondeu-lhe Jesus. Ele, porém, nada respondia às acusações dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos. Perguntou-lhes Pilato: não ouves todos os testemunhos que levanto contra ti? Mas, para a grande admiração do governador, não quis responder a nenhuma acusação. Era costume que o governador soltasse um preso a pedido do povo em cada festa de Páscoa. Ora, havia naquela ocasião um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Pilatos dirigiu-se ao povo reunido: qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo? Ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: nada faças a esse justo. Fui hoje atormentada por um sonho que lhes diz respeito. Mas os príncipes, os sacerdotes e anciãos persuadiram o povo que pedisse a libertação de Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou então a palavra: qual dos dois queres que eu vos solte? Responderam: Barrabás. Pilato perguntou: que fareis então de Jesus, que é chamado Cristo? Todos responderam: seja crucificado. O governador tomou a perguntar: mas que mal fez ele? E gritava ainda mais forte: seja crucificado. Pilatos viu que nada adiantava, mas que ao contrário o tumulto crescia. Fez com que lhe trouxesse água, lavou as mãos diante do povo e disse: sou inocente do sangue desse homem, isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Libertou então Barrabás, mandou açoitar Jesus e lhe o entregou para ser crucificado. Cenas de ultrajes. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Depois traçaram uma coroa de espinhos, meteram-no na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos, diziam com escárnio: salve, rei dos judeus! Cuspiam-lhe no rosto e, tomando da vara, davam-lhe golpes na cabeça. E depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as vestes. Em seguida, levaram-no para crucificar. Caminho da cruz e morte de Cristo. Saindo, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Chegaram a lugar chamado Gólgota, isto é, lugar do crânio, deram de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas se recusou a beber.
Depois de o haverem crucificado, dividiram suas vestes entre si, tirando a sorte. Cumpriu-se assim a profecia do profeta: repartiram entre si minhas vestes, e sobre meu manto lançaram a sorte. Sentaram-se e montaram guarda. Por cima de sua cabeça, penduraram um escrito, trazendo o motivo de sua crucificação: esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Ao mesmo tempo, foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam injuriavam, sacudiam a cabeça e diziam: tu que destróis o templo e reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões também zombavam dele. Ele salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e nós creremos nele. Confiou em Deus, Deus o livre agora, se o ama, porque ele disse: eu sou o Filho de Deus. E os ladrões crucificados com ele também o trajavam. Desde a hora 6ª até a 9ª, cobriu-se toda a terra de trevas. Próximo da hora 9ª, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? A essas palavras, alguns dos que lá estavam diziam: ele chama por Elias. Imediatamente, um deles tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e apresentou-lhe na ponta de uma vara para que bebesse. Os outros diziam: deixa, vejamos se Elias virá socorrê-lo. Jesus de novo lançou um grande brado e entregou a alma. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, fendendo-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. O centurião e seus homens que montavam guarda a Jesus, diante do estremecimento da terra e de tudo o que se passava, disseram entre si, possuídos de grande temor: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Havia ali também algumas mulheres que de longe olhavam. Tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Sepultura. À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus, foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos cedeu. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol branco e o depositou num sepulcro novo, que tinha mandado talhar para si na rocha. Depois, rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá, sentadas defronte do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia seguinte ao da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus dirigiam-se todos juntos à casa de Pilatos e disseram-lhe: Senhor, nós nos lembramos de que aquele impostor disse, enquanto vivia: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que seu sepulcro seja guardado até o 3º dia. Os seus discípulos poderiam vir roubar o corpo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E essa última impostura seria pior que a primeira. Respondeu Pilatos: tendes uma guarda, ide e guardai-a como entendeis. Foram, pois, e asseguraram o sepulcro, selando a pedra e colocando guardas. E o capítulo 28, Ressurreição. Depois do sábado, quando amanhecia, o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um violento tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isso, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Não está aqui. Ressuscitou como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia, lá o haveis de rever, eu vos-lo disse. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse: salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram os pés. Disse-lhes Jesus: não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, pois é lá que eles me verão. Enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes.
Reuniram-se estes em conselho com os anciãos, deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes: vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite, enquanto dormíeis. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos dificuldades. Os soldados receberam dinheiro e seguiram suas instruções, e essa versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Novo envio dos discípulos. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no, e, entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.